Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a semana passada nós vimos do verso 1 até o verso 6, onde temos a definição de fé, onde o autor de Hebreus vai alicerçar esse capítulo todo em cima dessa definição de fé. E então ele passa a citar os heróis da fé, homens e mulheres que marcaram a história, não porque eram pessoas da alta sociedade, ou não porque eram pessoas de classe A ou classe B, não porque eram poderosas, mas sim porque eram pessoas que agiram na fé baseada na palavra de Deus. Essas pessoas alcançaram o que o dinheiro não alcança. Essas pessoas alcançaram o hall da fama de Deus. E é citado nesse Hebreus 11 como uma coroa para eles. Uma coroa, como honra do que fizeram pela fé em Deus e na sua palavra. E hoje nós vamos dar sequência a isso, do versículo 7 ao 19. Gostaria que você lesse. Vai estar sendo projetada aí para facilitar também. Hebreus 11, versículo 7 em diante, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que, mais tarde, receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idades, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-na de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Até aqui, palavra do Senhor. Curva a tua cabeça, Pai santo e querido. Mais uma vez estamos, ó Deus, expostos à tua santa palavra e ao poder do teu Espírito. Eu rogo, Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor nos conceda a graça de sermos visitados por Ti e possamos sair daqui, Senhor, mais firmes na fé, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo ele é maravilhoso. Ao meu ver, do livro de Hebreus, ele é a cereja do bolo, como alguns dizem, né? Porque ele vai mostrar a ação por trás da obediência, que era movida por uma confiança extrema naquilo que Deus disse.
Uma confiança ao ponto de colocar em perigo vidas, arriscar reputações, causar impactos na sociedade, mas tudo porque homens e mulheres tiveram a ousadia de acreditar na palavra de Deus. A semana passada nós vimos a definição de fé e eu gostei demais daquela explanação da certeza, né? Fé é a certeza das coisas que não se veem. E essa certeza pode ser traduzida como substância das coisas que se esperam, fundamento, alicerce, ou então pode ser interpretada como um documento legal de algo que você ainda não tem. Então, fé é essa certeza. É esse documento legal que você adquire na sua alma, em que você tem a certeza absoluta que, apesar de ainda não ter alcançado algumas coisas, você alimenta essa fé como um documento legal de que o dia chegará e você vai tomar posse daquilo que Deus prometeu. Nessa oportunidade de hoje, nós vamos ver dois personagens fantásticos, Noé e Abraão. É lógico que o autor de Hebreus gasta mais tempo falando de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Não havia um judeu, e eu acho que não há ainda hoje nenhum judeu que nunca ouviu falar de Abraão. Tudo começou através de Abraão. E a vida de Abraão, amados, foi cercada de passos de fé. Aonde levou este homem a se tornar um ícone dos hebreus. Alguém que realmente é digno do nome que leva. Quando Deus fala, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas antes dele tem Noé. Tão importante quanto, porque Noé é considerado como que um segundo Adão, porque através de Noé e da sua família, Deus recomeça, não é? Novamente o povoar da terra e a ação de Deus através dos homens. Vamos lá conosco então, estudarmos a questão de Noé. Versículo de número 7, reparem que sempre os textos começam que pela fé, e aí cita o personagem. Então, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor. A história de Noé é narrada em Gênesis, do capítulo 6 em diante. E lá você encontra um pouco mais de informações acerca da vida deste homem. Mas o escritor de Hebreus aqui, de forma resumida, fala somente de algumas coisas, é lógico. Mas é dito acerca de Noé, que Noé era o único da sua geração, que era justo e íntegro. Amados, isso é uma coisa de destaque. Nós não estamos falando de uma família, de um povoado, mas estamos falando de uma geração. Dentro da geração de Noé, somente ele era considerado íntegro e justo. Ao ponto então de Deus olhar para este homem chamado Noé e falar, é através de você e da sua casa que nós vamos recomeçar todas as coisas. É através da sua família. E este homem é chamado para um feito extraordinário. Diz aí que a respeito de coisas que ainda não se viam. É lógico que todos conhecem a história de Noé. É contada desde das escolas dominicais para as crianças, da Arca de Noé. Mas vamos pensar um pouco em todo aquele contexto e entender como é que era a fé deste homem. Quais eram os atributos da fé deste homem? Quais eram as qualidades dessa fé? Porque a proposta do livro de Hebreus, quando apresenta os heróis da fé, é para que a gente veja como eles fizeram e possamos ser imitadores desses homens. É por isso que está registrado aí. É como se o escritor está dizendo, olhem para Noé. Em um tempo em que só ele era considerado justo, toda uma geração corrompida com o pecado, Deus chama este homem para um acontecimento inédito. Fala, Noé, eu vou pôr fim nessa geração. Essa geração, agora são palavras minhas, alcançou um nível de impiedade que não tem mais como permanecerem vivos na terra. Meu ponto de vista. Eu acredito que há um nível, ou havia pelo menos no Antigo Testamento, um nível de pecado, de agravo
da iniquidade que trazia uma sentença divina, um juízo divino necessário para exterminar ou para pôr fim em algumas coisas. E era o caso dessa geração corrupta. E Deus chama Noé e fala: você vai construir um enorme barco. E você vai então trazer os animais, eles virão a você de 2 em 2. E assim começa toda aquela descrição que nós conhecemos. Mas detalhe importante, naquele tempo, chuva era uma coisa muito rara. Diz a palavra de Deus que a terra era regada por um orvalho que descia do céu. Vê lá no livro de Gênesis. Talvez eles não tinham ainda nenhuma percepção exata do que era chuva. E Noé começa a construir uma embarcação enorme em meio ao deserto, em terra firme, em meio a uma geração corrupta que não entendiam, não tinha nenhuma capacidade de entender os caminhos de Deus. Então Noé se levanta sozinho em meio a essa geração. Imagina vários comentários que não foram feitos. Você é um louco, não é? Você está construindo um barco em meio a um deserto. Você e seu Deus estão fora do prumo. Ele deve ter ouvido muitas coisas, mas Pedro diz, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que Noé não somente construía a arca, mas ele era o pregador da justiça. Noé levou 120 anos para construir a arca. É bastante tempo, não é? Hoje nós nem vivemos mais esse tempo, né? 120 anos. Somente alguns aí, não sei se tem alguém ainda vivendo até 120 anos. 120 anos para construir a arca. E podemos dizer que, de forma figurada, que ele tinha um martelo na mão e uma Bíblia na outra, anunciando a justiça de Deus para aquela geração, anunciando que haveria um juízo de Deus e que era necessário arrependimento daquelas práticas imorais que eles estavam praticando. Mas sabe quantos converteram? Ninguém. Ninguém. Isso tem hora que me consola, sabe? Porque às vezes a gente se empenha tanto e nem sempre encontramos os resultados que nós desejamos. Mas aí Deus nos permite olhar para Noé, que pregou para uma geração toda, por 120 anos. Faz pouco tempo que eu prego. Ainda dá tempo de correr um pouco mais. Por 120 anos e ninguém veio a se arrepender. Detalhe importante, qual era a fé de Noé? Em que ele se alicerçava para tamanha loucura, entre aspas? A fé de Noé era a mesma fé dos heróis que nós estamos estudando. Ele acreditou na palavra de Deus sem nenhum sinal e sem nenhuma evidência. Uau! Deus me dá um sinal para que eu acredite. Noé não tinha nenhum sinal. Não tinha uma gota de água caindo, não tinha um mover sobrenatural, não havia um derramar do Espírito sobre aquela geração. O que ele tinha era uma ordem divina clara: construa a arca, porque você será este instrumento de justiça. Instrumento de justiça. Interessante que no versículo aí que nós lemos, diz que Noé, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por meio da fé, Noé condenou o mundo. Vocês já pensaram nisso? Por que Noé condenou o mundo? Porque quando eu e você somos instrumentos de justiça, para anunciar o reino de Deus, a graça salvadora, ao mesmo tempo, nós somos também esse instrumento de justiça, porque quando recusamos tamanha graça, a nossa mensagem pode se tornar a condenação. Infelizmente, a condenação por não darem ouvido à palavra de Deus. Mas o que me impressiona nessa fé de Noé, é que ele se agarrou em um projeto
para o tempo dele, para o momento dele, completamente sem nexo nenhum, completamente sem ligação nenhuma, sem nenhum sinal, sem nenhuma evidência. E Deus disse: faça, e ele assim o fez. A fé de Noé, meu querido, tanto é que ele se destaca, se entra nesse hall da fama, é para ser destacada sim, porque nós somos muito dependentes de sinais. Nós estamos sempre querendo ver alguma coisa, tocar alguma coisa. Ah, se Deus me mostrar. Essas frases que nós usamos, que é, na verdade, um alento para as nossas próprias falhas de fé. Ah, se Deus me der um sinal. Ah, se Deus me mostrar. Está certo, amados, que se tratando de promessas individuais, aquelas que você tem com Deus e que você recebe da parte de Deus para a sua vida de forma pessoal, eu acredito que aí é você e Deus, você tem que realmente ter certeza disso. Mas a fé na palavra de Deus, na palavra universal, naquilo que é prometido a todos, nós não precisamos ver, nós não podemos depender de nenhuma gota de chuva, de nenhum sinal, porque a fé verdadeira se apoia em uma única coisa: na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Por que você faz tal coisa? Porque Deus disse. Por que você age dessa maneira? Porque Deus falou. Porque Deus prometeu. Essa é a fé de Noé. Segundo lugar, ele vai falar deste patriarca Abraão. E como eu disse, dele ele vai estender um pouco mais. E ele fala de 5 episódios da vida de Abraão. 5 episódios. Em todos eles, Abraão teve que ter fé para caminhar com este Deus. Abraão teve que colocar obediência, que é um resultado prático da fé. A fé é mostrada através da obediência. Podemos dizer que a obediência é a fé em ação. É isso que Tiago falou e que talvez, Lutero não entendeu tão bem na época. Tiago dizia: me mostra a tua fé sem obras e eu vou te mostrar as minhas obras pela fé. Em outras palavras, Tiago estava dizendo: quando eu ajo, eu estou mostrando a minha fé. Mas quando a fé está somente num campo intelectual, sem ação concreta, ela é ineficaz. Ela é ineficaz. Abraão então começa, o escritor de Hebreus narrando os 5 episódios da vida de Abraão. Primeiro, ele vai falar do chamado de Abraão. Vamos aí comigo. Versículo de número 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O chamado de Abraão já começa por aí, é um chamado singular, diferente de muitos outros, porque Abraão era de Ur dos caldeus, um homem estabelecido, um homem que tinha posses, ele tinha gado, ele tinha escravos, era alguém da alta sociedade financeira, mas era pagão, servia a outros deuses, toda a sua família era uma família pagã. E Deus então chega para este homem e fala: olha, sai da tua casa, sai da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda hei de te mostrar. Quando eu estava pensando nessa mensagem, e nesses detalhes, eu fiquei pensando: será que Deus não queria que nenhum parente seguisse ele? Os parentes não, fica aí os parentes. Eu não vou nem falar para onde você vai, que é para que nenhum primo resolva querer te seguir. Então você sai, e você também não sabe para onde você vai. Eles vão perguntar para você: mas para onde você vai, Abraão? Não sei. Deus só mandou eu sair. Deus só mandou eu ir. Como eu disse,
os passos de Abraão é permeado por uma fé firme neste Deus. Começa pelo seu chamado. Sai e vai para onde depois eu te mostro. Uma das coisas, amados, que todos nós temos dificuldade de vencer, e é necessário para avançarmos na fé em Deus, é quebrar este ego, este homem interior que continua querendo dar direção para as nossas vidas. Quebrar este ego interior que há dentro da gente de achar que as nossas decisões são as mais certas, que os nossos passos são os mais corretos, que as nossas escolhas são as melhores. Deus começa tratando com este pai da fé, dizendo: deixa eu escolher o caminho. Abraão teve que acreditar e crer que o Deus que o chamou também era sábio para conduzir ele no lugar certo. Que era sábio para conduzi-lo no lugar certo. Toma suas decisões, amados, baseado nos caminhos que o Senhor nos mostra. Ainda que, como Abraão, você nem sabe aonde vai dar. Eu nem sei onde é que eu vou chegar. Mas uma coisa eu sei: foi Deus que mandou eu ir neste caminho. Abraão rompe então com este primeiro estágio necessário da fé, que é uma confiança na sabedoria divina, confiança no controle divino sobre a vida dele, e ele sai e dá os seus primeiros passos de fé. Segundo episódio da vida de Abraão, que ele vai narrar aí, é o seu tempo de peregrinação, que começa no 9. Ele diz: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Segundo passo que Abraão teve que dar de fé, e toda fé, presta atenção no que eu vou te dizer, toda fé perfeita tem que nos levar a viver uma vida de peregrinos na terra. Toda fé que se aperfeiçoa em Deus tem que nos levar a viver como peregrinos. O que são peregrinos? Pessoas que não têm residência fixa. Diz que Abraão viveu em tendas, muito embora ele já estava na terra que Deus havia dito que daria a ele. Ele era o dono dessa terra. Muito embora essa terra já estava habitada. E tinha lá vários moradores, entre aspas, donos, os jebuseus, os amorreus, e todos os zeus estavam por ali. Mas o dono da terra, que é Deus, disse: eu te darei, Abraão, essa terra. Para aqueles que, por algum motivo, defendem, ou não entendem direito essa questão do território israelense, não é? E daquilo que eles dizem serem deles, o dono dos céus e da terra concedeu a eles. Havia moradores, sim, mas foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. E deu os limites exatos: ó, vocês vão até tal limite, até tal rio, essa terra será vossa. Mas quem espera em Deus uma cidade, um céu, que não é terreno, tem que viver como peregrino. Tem que andar como peregrino. Tem que se desapegar, porque você e eu não somos deste mundo. E é essa a segunda lição importante que Abraão teve que viver. Apesar de ser dono de tudo, apesar de ter vindo com riquezas, ele entendeu que a partir do chamado de Deus, ele já não era mais deste mundo, e que agora a sua pátria era celestial. Aleluia! Quem crê aí que a sua pátria é celestial? Todos nós. Só falta nós praticarmos de forma plena esse desapego, soltar, deixar ir,
entender que tudo é dele, tudo é para ele, e que nós não vamos levar nem uma folha sequer dessa vida. Abraão deu o segundo passo de fé e entendeu a necessidade de viver como peregrino. Terceiro episódio da vida de Abraão, que ele fala, é a partir do versículo 11 e 12, que é o quê? A promessa do filho. Pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idades, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia do mar. Terceiro passo que Abraão precisou trilhar de fé, era para que a promessa dessa geração que nasceria dele, se tornasse uma realidade, diante do quadro que estava proposto. Abraão, quando é chamado, tem 75 anos de idade. E ele vai ter o filho com 100 anos de idade. 100. Sara, sua esposa, era estéril. E a Bíblia ainda acrescenta que já tinha perdido o costume das mulheres. Ela já estava numa menopausa. Humanamente falando, impossível de ser gerado um filho. Ou seja, todas as circunstâncias ao redor diziam, isso não pode acontecer. Será que isso diz alguma coisa para você, meu querido? Será que nós também temos inúmeras situações ao nosso redor que diz, é impossível, é impossível, é impossível? Temos sim. Mas nós temos também que olhar para este patriarca da fé e aprender como vencermos os impossíveis, porque para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Abraão precisou de crer contra a esperança, diz a Bíblia. E Sara também entra neste hall aqui, e talvez você pode perguntar, mas não foi ela que riu quando o anjo falou que ela ia ficar grávida? Sim, é ela mesma que riu. E Abraão também deu alguns tropeços nessa caminhada. Importante que a Bíblia, mas a Bíblia é maravilhosa, porque ela só não mostra para a gente só as vitórias. Ela mostra também os precalços, as falhas dos homens e das mulheres. Mas a fé verdadeira, ela não é uma fé intocável, mas é uma fé que persevera apesar das falhas. Vai ter momento de dúvida, meu irmão. Quem nunca teve um momento de dúvida? Todos nós já tivemos. Vai ter um momento que você fala, para mim não dá mais. Chega, parei. Quem já disse, chega, parei aí? Só eu? É bom pregar para uma igreja mais crente do que eu. Mas, nessas incertezas que são partes da nossa vida como seres decaídos, Abraão também tinha suas incertezas e Sara também. Mas Sara é incluída aqui porque, apesar de que no primeiro instante ela riu de deboche, diz a Bíblia que depois ela riu de alegria, por saber que ela ia gerar um filho. Tanto é que Isaac chama riso. Riso. E Sara é incluída aqui no hall dos heróis da fé, porque ela creu em Deus, creu naquele que prometeu. Para Deus não é impossível, amados. E quanto mais difícil parece que Deus mais gosta de agir, porque aí a nossa força humana se torna nula. Quando não há mais o que fazer, aí você fala assim, eu não posso fazer mais nada. E se você crer que Ele pode, aí parece, aqui o pregador falando, parece que ele fala assim lá de cima, esgotou as suas forças todas? Ufa, até que enfim, eu estava esperando esse momento. Então deixa eu entrar em ação na sua vida agora, para que você reconheça que tudo vem de mim. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Quarto episódio da vida de Abraão. O quarto episódio é que ele morre sem ver a promessa. Está lá nos versículos
13 e 14, todos esses viveram pela fé. Esses quem? Ele está falando de Abraão e da sua casa. E morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Mas se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas ao invés disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Qual a diferença de Noé para Abraão? Noé, apesar de firmar-se somente na palavra de Deus e na promessa de Deus, Noé teve a felicidade de ver a promessa cumprida. Ele levou 120 anos para construir, mas ele viu o juízo de Deus, ele viu a promessa sendo realizada. Mas Abraão não viu. O máximo que Abraão viu foi o seu filho Isaque, e os 2 filhos de Isaque, ainda bem pequenos, que era Jacó e Esaú. Ele não viu aquela numerosa nação em que foi prometido, que será como a areia do mar, que será como as estrelas do céu. Mas ele continuava firme, porque no seu coração ele sabia que pode ser que nem tudo aconteça na minha geração, mas Deus cumprirá a sua palavra na vida dos meus filhos. Eu gosto disso, amado. Nem tudo que a gente se empenha em fazer, nem tudo que a gente trabalha para construir, é possível ser feito dentro da nossa geração. Se nós estamos aqui hoje, é porque houve homens e mulheres que pagaram um preço lá atrás para que a igreja estivesse hoje aqui. E talvez eles também não viram essa igreja maravilhosa, não viram o poder do avivamento, o poder do Espírito. Morreram muitos deles como mártires pela fé. Também não viram as promessas. Mas hoje vivemos as promessas, porque alguém lá atrás creu que isso era possível. Pode ser que não seja na sua vida, mas pode ser que Deus continue a obra na vida dos seus filhos. Davi tinha um sonho de construir um templo. Lembra dessa história? Ele tinha um sonho de construir um templo para Deus, porque ele dizia, eu tenho casa, mas Deus não tem casa. Eu quero construir um templo. E ele tinha um desejo muito forte, ao ponto do salmista dizer que ele não dormia, não dava descanso às suas pálpebras, até ver a casa de Deus construída. Mas Deus chega para ele, e todo mundo lembra dessa história, e fala assim, você não vai construir o templo. Mas como assim, Deus? Eu sonhei com isso a vida toda. Você não vai. Vai ser o seu filho Salomão. Aí sabe o que Davi fez? Fez birra. Ficou chorando, deu murro na parede. Oh, Deus ingrato, por que não eu? Foi isso? Não. É um dos textos mais lindos da Bíblia. Ele diz assim, já que eu não posso fazer, eu vou ajudar quem vai fazer. Eu vou ajuntar ouro, eu vou ajuntar prata, eu vou ajuntar os materiais, eu não vou construir, mas meu filho vai. Aleluia. Pode ser que todas as promessas não se cumpram na sua vida, mas continua acreditando. Deus tem propósito geracional, não é só singular, mas Ele trabalha com gerações. Continue acreditando, mesmo que as promessas não se cumpram no seu tempo. Foi isso que Abraão fez e perseverou na fé, acreditando numa terra prometida, numa pátria celestial, e andou por fé enquanto assim o Senhor o teve. E o 5º episódio da vida de Abraão, talvez seja o mais forte e enigmático da vida deste homem. Até então ele teve que ter fé para sair do conforto, ele teve que ter fé para peregrinar na terra, ele teve que ter fé para acreditar que as promessas iriam se cumprir em outro tempo, mas agora o que Deus pede é algo muito maior e muito mais forte. A 5ª parte que ele fala aqui no texto, da fé de Abraão, diz respeito ao sacrifício de Isaque. Vamos lá, versículo
de número 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amados, esse é o teste dos testes. Ao ponto de as pessoas que não se entregaram completamente ainda à direção de Deus, e a fé na totalidade da palavra, tem dificuldades com esses textos. Estava falando com uma pessoa que eu amo muito, e ela demonstrou uma dificuldade muito grande com relação a esse texto. Ele disse, mas por que Deus pediu para sacrificar o filho, ao invés de pedir para ele cuidar do filho? Cuidar é mais nobre do que sacrificar. Cuidar envolve amor, proteção, e isso tem tudo a ver com Deus. Por que Deus pediu o sacrifício? Não é? E eu tentei jogar um pouco de luz no coração dessa pessoa, dizendo, esse texto ainda não é o pior do Antigo Testamento. Eu falei, Deus não permitiu, ali era só um teste, ali era uma figura importante do que viria, ali era o fechar de um projeto divino na vida de um homem chamado Abraão e de toda a sua geração. Amado, quando você vai lá para Gênesis 22, que tem a narrativa deste episódio, ela é cheia de detalhes significativos que tem que nos levar a ter uma visão mais ampla daquele momento. Em primeiro lugar, Deus fala com ele, pega o teu filho e vai ao monte que eu vou te mostrar e sacrifica a criança para mim. Em holocausto. Holocausto era sacrifício em que a vítima era totalmente queimada. Era um holocausto. E ele, sem questionar, sem perguntar, pega o menino, pega o servo, prepara as coisas e sai na madrugada, rumo ao monte que Deus ia mostrar. Tem um detalhe nesse texto que eu li hoje. Sabe quantos dias levou para chegar no monte? 3 dias. 3 dias. Figurando o quê? No terceiro dia, Deus vai ressuscitar. No terceiro dia, o verdadeiro cordeiro vai se levantar novamente. Mas são 3 dias de caminhada. Já pensou nisso, meu irmão? 3 dias sem nenhum radinho para te distrair, e você pensando ali, gente, o que eu estou fazendo? Será que eu ouvi Deus mesmo? É o filho da promessa. Deus disse que através dele, ele vai trazer toda a realização das promessas feitas a mim. 3 dias ele caminha. Quando chega lá, ele deixa o servo embaixo, e ele fala algo importante que você e eu temos que atentar. Ele falou, eu e o menino vamos subir para adorar. E depois, voltaremos. Era isso que estava no coração de Abraão. Ele tinha certeza absoluta que não voltaria sozinho. E que o Deus que era poderoso para fazer uma mulher estéril, um homem sem vitalidade, gerar um filho, era poderoso para levantar ele das cinzas. Que fé inabalável tinha esse velho. Ele era tremendo. Um dia eu vou dar um abraço nesse homem. Sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. Detalhe importante, toda a madeira é colocada sobre quem? Sobre o menino. A madeira que ia ser as chamas do holocausto. Simbolizando o quê, amados? Quem que carregou o madeiro nas costas para ser crucificado? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos maiores anúncios, uma das maiores prefigurações do que Deus ia fazer, está nessa história de Abraão. E o menino então pega a madeira, põe no ombro e eles sobem. E quando chega lá em cima, o menino começa a ficar meio preocupado. Pastor Luciano Subirá falou uma coisa que eu achei engraçada. Ele falou assim, olha, se eu fosse aquele menino e eu soubesse que eu ia ser o sacrifício, mas era ruim dele me pegar. Eu também penso a mesma coisa. Então ele não conta nada para o menino.
Sobe os dois. Mas o menino começa a achar estranho, falou, aqui tem madeira, ali tem as coisas para o fogo, o cutelo está preparado para imolar o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Onde Abraão dá uma resposta fantástica. Deus preparará para si o cordeiro. E foi isso que Deus fez. Preparou o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando aquele homem estende o cutelo, quando aquele homem amarra a criança naquele lugar, e estava pronto para cumprir a ordem de Deus, nós conhecemos a história. Um anjo brada e fala, não toques no menino. Não toques. Porque hoje você confirmou que verdadeiramente você ama a Deus. Verdadeiramente você acredita na sua palavra. E logo ali perto estava um cordeiro, com os chifres enroscados no arbusto, e foi este sacrificado. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer 2 aplicações e nós vamos encerrar essa mensagem. A primeira delas diz respeito a Noé. Primeira aplicação para a minha vida e para a sua, acerca dessa história de Noé. Ainda que eu e você não tenhamos nenhum sinal, continua a construir a arca. Eu vou falar de novo. Ainda que você não está vendo nada, ainda que não está mudando nada, ainda que aparentemente não há nenhum sinal de transformação na vida daqueles que estão ao seu redor, ou da sua igreja, eu te desafio, continua a construir a sua arca. A arca simboliza a família. A arca simboliza a igreja de Cristo. A arca simboliza o nosso trabalho do reino. Continue a construir a arca. Continue com o machado, o martelo, o serrote. E na outra mão a palavra de Deus. Não se iluda com sinais, meu irmão. Se você quer ser alguém de destaque na sua existência, você tem que ser alguém que firma na palavra de Deus. Firma na palavra de Deus. Quantas vezes as pessoas na ignorância falam assim, eu sou que nem São Tomé, só acredito vendo. Pobre definição. Pobre definição. São Tomé foi criticado por Jesus, falou, Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e vão crer. Somos nós, amados, que não estamos vendo, mas precisamos colocar a nossa fé na palavra de Deus e continuar a nossa construção. Continue construindo a sua família. Continue ensinando seus filhos. Continue anunciando a palavra. Continue sendo luz aonde você estiver. Porque quando nós menos esperamos, as promessas de Deus se cumprem. E em segundo lugar, para a gente aplicar para a nossa vida, a fé cristã não é diferente da fé de Abraão. Pelo contrário. A fé cristã hoje deve ser exatamente uma fé semelhante à de Abraão. Para você viver a fé, você tem que obedecer. A obediência é a fé em ação. Não adianta, meu querido, você falar que crer em Deus, mas não pratica o que Deus manda. Abraão demonstrava através de atitudes concretas aonde estava a fé dele. A fé sempre será evidenciada pela obediência da sua palavra. Obedeça a palavra, e então você pode dizer, eu tenho fé. Eu tenho fé. A fé cristã tem que ser parecida com a de Abraão, porque nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos nessa terra. Mas, meu amado, se você não viver isso vai ser poético, vai ser lindo e bonito. Mas você vai continuar aprisionado ao seu dinheiro, aprisionado à sua ganância, aprisionado aos seus bens. E mais cedo ou mais tarde, eu e você vamos partir daqui. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos despedir. Como vivemos essa vida? Agarrados ou como peregrinos?
A fé cristã tem que nos levar a viver como peregrinos. E a fé cristã tem que sempre nos levar a ver o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Não é pela minha força, não é com meu filho, não é com meu cutelo. É a mão de Deus que providencia salvação eterna. A igreja cristã vive a fé de Abraão. Deus proverá um cordeiro. Para nós que já vimos isso, Deus proveu. Já está feito. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coloca toda a sua esperança nele, meu irmão. Coloca toda a sua fé nele, meu irmão. Alicerça a sua fé no Cordeiro de Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Lutamos com armas de e nada irá resistir enquanto em meio às tribulações. Nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome falível. Os reinos em vão, teu trono assim está, teu nome o inferno não prevalecerá, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias
Aleluia. Bispo me mostra através de uma forma mais simples o que é agir por fé. Diz que um pastor de uma pequena igreja rural, havia vários meses que não chovia, estava para se perder tudo que havia plantado. Ele convocou a sua pequena igreja e disse: hoje à noite teremos uma reunião especial e nós vamos levantar um clamor para Deus mandar chuva, porque senão nós vamos perder tudo que nós plantamos. Chegou a noite e a igreja se reuniu para orar, e uma menininha pequena chegou com um guarda-chuva na mão. Isso é fé. O resto ninguém levou, mas ela levou um guarda-chuva, que estava acreditando que Deus ia ouvir aquelas orações. Erga a tua mão para o céu. Pai, nós aprendemos nessa oportunidade o que é andarmos por fé, a semelhança de Noé, que não tinha nada e mesmo assim se agarrou na sua palavra. Nós aprendemos como Abraão, que foi levado ao extremo de um ser humano pela fé, e ele não se decepcionou, porque tu és fiel. Ensina-nos a viver como esses heróis da fé. Leva-nos, Senhor, a lugares mais altos na tua presença. Leva-nos a sermos ousados com a nossa fé, firmados na tua palavra, firmados na tua promessa, somente agarrados na tua palavra, somente firmados no que o Senhor disse. Leva-nos, Senhor, a vencer as nossas batalhas cotidianas, Senhor. Não com briga, não com guerra, não com fraude, não com caminhos errados, mas pela fé na palavra de Deus. Pela fé num Deus que age e faz o impossível. Porque conforme diz a tua palavra, para Deus não há impossível. Aleluia. Aleluia. Tudo que o Senhor é teu, filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino, tudo teu, tudo Aleluia. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e essa doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo.